Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e verso 4, que nos diz assim: os irmãos encontraram? Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar teu assento nesta noite adorando ao Senhor, bendizendo o nome santo de Jesus. Eu quero aqui primeiramente louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar nessa bela, amada e tão abençoada congregação, esse setor de trabalho, setor de número 6, setor da Mina do Mato. Estar aqui com esses muito dignos obreiros, abençoados, homens de Deus. Aos poucos nós vamos nos conhecendo e quero ouvir todos vocês pregando, ministrando. Alguns eu já tive a oportunidade de ouvir, mas gostaria de ouvir vocês. Agradecer ao Rui, nosso segundo aqui, sua esposa também, nos acolheram muito bem. A esposa do Rui sempre muito preocupada, em estar passando as coisas para minha esposa, sempre muito preocupada em deixá-la a par das situações que acontecem na igreja. Deus abençoe, irmão Rui, pelo carinho, pela recepção. Também o nosso terceiro, Eduardo, Belina, muito receptivo. Essa igreja que nos abraçou, nos acolheu. Confesso que, como já cantei aqui, na terça-feira eu cantei aqui. Eu não sei o que ele viu em mim, mas alguma coisa ele viu, irmão Ju. Eu não sei se costumo te chamar de Juninho ou de Antônio ou de Júnior. Vou chamar de Juninho, para os íntimos. Glória a Deus. Mas é bom, irmãos, que Deus, eu disse aqui que Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele consegue enxergar algo diferente em você. Ele consegue olhar a tua vida de uma outra dimensão, fora de uma dimensão humana. Quando Jessé estava lá e Samuel foi na sua casa para escolher o rei, a dimensão da visão do profeta no primeiro momento era humana. A dimensão da visão do profeta no primeiro momento era o exterior, estereóptica, mas de repente ele percebe que Deus não vê como o homem vê. E ele percebe que Deus enxerga até aquilo que não está no lugar que deveria estar. Se você for ler o texto, você vai perceber que os irmãos de Davi estavam lá. Ele chegou para ungir um rei, mas Davi não estava no momento. Mas Deus enxergou algo que não estava no momento, no lugar. Deus sabia onde estava Davi. Não te importe, irmão, se você está em um local que quem sabe você não é visto, não é lembrado. Se você está em um local que quem sabe você até diz assim: mas eu poderia estar lá, porque o profeta vai chegar para olhar e para ungir, e eu não vou estar no local que eu devo estar, irmão. Se preocupe em estar no local que Deus quer que você esteja. A visibilidade humana é diferente da visibilidade dos céus. O livro de Salmo vai dizer que o Senhor disse: achei Davi. E o achar ali não é que Deus não sabia onde Davi estava, porque Deus vê todas as coisas, Deus contempla todas as coisas, mas o achar é que Deus estava mostrando que Ele havia escolhido Davi para uma grande obra. O problema é que às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que as pessoas enxergam em nós e se esquecemos de entender e se preocupar com aquilo que Deus está vendo na minha e na tua vida. E o que Deus vê, irmão, é o que nós temos no nosso íntimo. A tua intimidade o homem não enxerga, mas Deus enxerga a tua intimidade. Aleluia. Feliz de ver o meu amigo Carlinho. Eu já fiz dupla com o Carlinho, tá? Trabalhamos na colina muitos anos juntos, Está aqui, vai congregar com a gente, pode dar um glória aí? Aleluia, já trouxe a carta. Me alegro porque o Carlinho sabe da nossa trajetória de fé, de vida. E nós nos alegramos também porque Deus tem sido bom para conosco, para com a sua família. Estamos felizes. E eu queria, nesse primeiro momento, irmãos, estou falando algo aqui
direcionado por Deus para a tua vida. E no texto que eu li, irmãos, você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre uma guerra, sobre uma batalha não humana, uma batalha não terrena, mas uma batalha que acontece no campo espiritual. E as maiores batalhas que nós enfrentamos são no campo espiritual e são no campo da mente humana. Porque o próprio Jesus, ele vai nos ensinar que tudo aquilo que está na mente, no coração humano, ele logo se projeta para aquilo que foi aprendido na escola dominical, né? A alma, a sede dos sentimentos, ou seja, aquilo que Tiago também vai dizer que aquilo que está no coração humano, ele é gerado e logo concebe o pecado. Então, todo o mal que nasce na humanidade, ele acontece primeiramente no campo das emoções, no campo da mente humana. E o Paulo aqui, ele vai, na sua carta a Coríntios, ele vai primeiramente fazer a sua defesa sobre o seu apostolado, mas também ele vai falar sobre uma batalha, sobre uma guerra, que não é uma guerra humana, mas é uma guerra, não é uma guerra física, melhor dizendo, mas é uma guerra espiritual. E ele vai falar sobre fortalezas, imagem de prisões espirituais e mentais que aprisionam o homem e a mulher. Muitas vezes você não vai ver pessoas acorrentadas com algemas, com corrente nos pés, fisicamente olhando, mas você vai perceber que muitas pessoas estão acorrentadas e alguns traumas vividos na sua vida. Podemos muitas vezes ser livres por fora, mas cativos por dentro. Eu gosto de um escritor russo, o Dostoiévski, que ele vai dizer assim: a melhor maneira de você impedir um prisioneiro de escapar é garantir que ele nunca saiba que está preso. A melhor maneira de você impedir um prisioneiro de escapar é você fazer com que ele nunca saiba que está preso. E o que você quer dizer com isso, pastor? É uma estratégia utilizada hoje pelo inimigo. Pessoas estão vivendo acorrentada e alguns traumas, e muitas vezes você vai conversar e diz: mas eu estou livre, eu sou livre. Se você for conversar com as pessoas aí fora, eles vão dizer assim: vocês não podem fazer nada, vocês são escravos. Vocês vivem enclausurados, vocês não podem fazer nada. Pelo contrário, irmão, nós somos livres para fazer todas as coisas, libertos em Cristo para fazer tudo. Porém, por nós não sermos escravos dos vícios, de todas as coisas que desagradam a Deus, nós não cometemos esses erros. E o inimigo, ele usa essa estratégia nos dias atuais para quê? Para que as pessoas vivam acorrentadas sem ao menos perceber que estão presas. E eu vou dizer algo para você: a superlotação não está nos presídios regionais. As superlotações não estão em cadeias. As maiores prisões são as prisões na alma. As maiores prisões são as prisões no campo da mente humana. Pessoas estão acorrentadas. Se você for fazer uma breve pesquisa, você vai perceber que as doenças psicossomáticas são as que mais avançam, são o mal do século. Sabemos que muitas dessas doenças podem ser tratadas de forma humana, mas também sabemos que muitas dessas doenças podem ser tratadas de forma espiritual, através da separação, através do jejum, através da oração. E eu anotei aqui uma história para ilustrar isso que eu estou ministrando na tua vida. É que existia um elefante, e você deve conhecer, que desde pequeno ele foi preso a uma corrente à sua perna. E quando o filhote, ele puxava essa corrente e não conseguia se soltar. Com o tempo ele foi crescendo e se tornou forte, capaz de arrancar até uma árvore inteira com a sua força. Mas ele nunca tentou escapar. Por quê? Porque ele acreditava que ainda estava preso. Assim é a vida de muitos que estão vivendo, irmãos. E eu posso dizer, da mesma forma que Paulo disse, porque Paulo escreve a carta para pessoas que estavam dentro da igreja. Pessoas que estavam conhecendo do amor de Cristo e ainda estavam acorrentadas por alguns traumas. E algum dos traumas que eu anotei aqui para te trazer nesta noite, a primeira corrente que nós devemos nos libertar é a corrente do medo. Você sabia que o medo, ele te paralisa?
O medo ele te impede de avançar. Pessoas travadas ministerialmente, pessoas que profissionalmente não avançam por medo. E eu provo para você que o medo te impede de vislumbrar as grandezas de Deus. Você sabia? O medo te impede de enxergar algo que está além. Eu tenho medo de altura, eu tenho pavor de altura. Um medo tremendo de altura. E às vezes a gente vai em alguns lugares passear. Você sabe esse mirante que foi feito aqui em Criciúma? Quantos já subiram no mirante aqui, em Criciúma aqui? Já apreciaram aquela paisagem linda, aquela visão? Pois é, o medo não deixou eu ver isso. O medo me impediu de ver isso, porque eu não consigo subir, porque eu morro do medo. Eu tenho trauma, eu tenho fobia, enfim. Nós somos em Urubici, tem um mirante lá, e a paisagem dizem que é linda, irmão Júnior, mas eu nunca consegui ver aquela paisagem, porque o medo me impede de ver aquilo. Eu nunca pude contemplar algumas belezas que você pode ver das certas alturas. Por quê? Porque o medo me impede, o medo me trava de poder ver essas coisas. Agora trazendo para o mundo espiritual, trazendo para aquilo que Deus tem na minha e na tua vida, mas às vezes você está com medo, e esse medo te trava de enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, irmãos. E esse medo, você pode ter certeza que não é algo que vem da parte de Deus para que você venha se travar, não. O medo vem da parte inimiga para que você não vislumbre aquilo que Deus tem na tua vida. Quantas pessoas por medo de falar em público não desenvolvem um ministério? Quantas pessoas por medo de serem taxadas às vezes de alguma coisa por pessoas que estão ao seu redor? Davi, irmãos, na lógica humana deveria ser o último a ser escolhido pelas características humanas que ele possuía então. Mas Deus escolheu. E nós vamos entender que a postura de Davi diante da escolha foi uma postura direcionada. Irmão, não tenha medo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas é grande demais Jesus para mim, não importa, irmão. Eu também já disse isso. É grande demais Jesus, porque eu não vou ter estrutura para suportar, irmão. Aquele que te escolheu, ele te conhece muito melhor do que você mesmo. Então por que você tem medo de cumprir o propósito de Deus na tua vida? Por que você fica colocando barreira? Por que você fica colocando impedimentos naquilo que Deus tem para você? Você, assim como eu, às vezes deixa de enxergar o sobrenatural e deixa de enxergar aquilo que Deus tem para você. Aleluia. E o interessante é que diante desse medo, as vozes que ecoam ao nosso redor fazem com que nós venhamos olhar para as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Tudo aquilo que faz com que você tenha medo se potencialize em você mesmo. As pessoas às vezes se preocupam tanto em ouvir a voz do inimigo, se preocupam tanto em ouvir a voz que está ao seu redor, e se esquecem de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é direcionadora. A voz de Deus, ela nos leva a um outro patamar. E quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus tem para nós e vencemos esse medo, as algemas começam a cair por terra. Pessoas às vezes também estão acorrentadas às algemas do passado, feridas antigas que continuam a dominar o seu presente. Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram às vezes receberam uma palavra e ainda estão feridos. Irmão, o bálsamo de Jesus está sobre a tua vida aqui nesta noite e quer te curar. Vença o medo. Deixe que essas algemas caiam por terra nesta noite. Aleluia. Filipenses 3:13. Ele vai dizer assim: esquecendo das coisas que ficam para trás. O passado já passou, irmão. Tudo aquilo que nós vivenciamos, nós não podemos mudar. Agora, o presente, que é a dádiva de Deus para mim e para você nesse momento, é algo que você pode vivenciar, aleluia, com todo o entusiasmo da tua vida. Você já parou para pensar, e eu às vezes fico pensando, irmão, que esse culto nunca mais irá voltar. Essa oportunidade que você está tendo aqui nesta noite nunca mais irá retornar. Mas eu terei outras oportunidades, com certeza você terá outra oportunidade, se você estiver vivo amanhã, ou se Jesus não voltar. Mas saiba, irmão, que este culto é único. Todo momento na minha e na tua vida é único. Se as pessoas parassem para pensar e imaginar na dimensão disso, você já parou para pensar que cada momento na sua vida é único?
Esse momento de ministração aqui é único. Se eu quiser retornar a esse dia, daqui uma semana eu não conseguirei mais voltar. Então eu tenho que aproveitar o máximo possível daquilo que Deus tem para mim hoje, agora, neste momento. Aleluia. Dar o meu melhor, buscar ser aquilo que Deus quer que realmente eu seja. Não olhando para tudo aquilo que me rodeia, porque nós muitas vezes somos muito propícios a olhar aquilo que nos rodeia, aquilo que está ao nosso lado, aleluia. Jesus não confunde uma voz, irmão. Ele te conhece, nós estamos aqui em várias pessoas. Se você falar baixinho, ou até mesmo se você pensar aí, Jesus sonda os teus pensamentos. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo pessoas que estão atentas, olhando, ouvindo, prestando atenção naquilo que eu estou falando. Mas Jesus está sondando o teu coração aí. Ele sabe que aquilo que eu estou falando aqui está entrando como uma flecha no teu coração aqui nesta noite. E se Deus colocou essa palavra no meu coração aqui nesta noite, é porque pessoas precisam, aleluia, deixar algemas do passado cair por terra e seguir à frente no propósito que Deus tem na vida deles. O medo que te paralisava nessa noite vai cair por terra aqui, irmão, aleluia. O medo que fazia com que você viesse se inferiorizar e não acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida vai cair por terra aqui nesta noite, aleluia. Porque, irmãos, as condições humanas não são limite para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer em você. Condições financeiras, condições intelectuais. Você lembra o que Moisés falou para Deus? O que Moisés falou para Deus? Eu sou tato de língua, eu não consigo falar. E isso, irmãos, é algo do ser humano que todos nós carregamos. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, a primeira reação nossa é: não, Deus, usa outro, leva outra pessoa. Senhor, tem tantas outras pessoas capacitadas para falar, tantas outras pessoas que poderiam ser mais persuasivos que eu. Mas não te preocupa, Moisés, se tu não conseguir falar, eu vou colocar alguém que fala do teu lado. Se tu não conseguir caminhar, eu vou colocar alguém do teu lado que possa caminhar contigo. Se tu não conseguir, irmão, Deus vai direcionar alguém para te ajudar. Agora uma coisa é certa, irmão. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, sabe quem é? Não é o diabo, não. Não é o nosso inimigo, não. Porque ele já é derrotado, ele já é vencido. O sangue de Jesus nos redimiu. A única pessoa que pode fazer com que as promessas de Deus não venham se concretizar e se cumprir somos nós mesmos, não querendo, aleluia. Mas nessa noite, assim como Paulo diz à igreja que estava em Corinto, que essas fortalezas, essa batalha espiritual, essas fortalezas poderiam ser dissipadas, vencidas pelo poder que há em Cristo Jesus. Nessa noite, essas fortalezas cairão por terra aqui, aleluia. Mas pastor, nós não estamos acorrentados, estamos olhando aqui todas as pessoas livres. Na Bíblia um povo também disse isso. Disseram para Jesus: mas nós nunca servimos a outro Deus. Nós não somos servos de ninguém, nós não somos escravos. Eles estavam escravizados em um sistema religioso e precisavam se libertar. Vários momentos Jesus falou sobre a liberdade daqueles que estavam em cativos. Essas prisões que não têm grades, mas mantém muitas pessoas acorrentadas. As fortalezas da mente. Essas fortalezas são construções espirituais que o inimigo ergue para te impedir de seguir à frente. Você já tentou entrar numa fortaleza ou tentou sair? É difícil. Mas eu me alegro que Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de sair. Aleluia. Existe uma arma espiritual que nos liberta. Eu poderia citar outras aqui, mas vou citar apenas uma para nós adentrarmos na conclusão. E as nossas armas para a libertação dessas cadeias não são armas físicas. Quem sabe, alguns poderiam até buscar recurso e solução no poderio bélico dos Estados Unidos, ou numa bomba atômica. Não, mas não funciona dessa forma com Jesus. No mundo espiritual não funciona dessa forma. Pelo contrário, no mundo espiritual, aquele que se diz fraco é o forte. E a fraqueza aqui não é a tendência ao pecar, a fraqueza aqui é a dependência daquele que pode todas as coisas.
Quando você reconhece que você não pode, que você não consegue, você não está impedindo o agir de Deus, pelo contrário, você está declarando dependência. É diferente. O medo te trava, te impede, as algemas do passado, as feridas do passado te impedem, mas a dependência de Deus te direciona para cumprir aquilo que Deus quer na tua vida. Quando você diz, Senhor, tu sabe que eu vou, eu não tenho medo, eu também sou corajoso, pela minha capacidade, quem sabe eu não poderia estar aqui, poderia ser outras pessoas, enfim, mas Jesus me escolheu, irmão, e se Jesus escolheu, eu tenho uma coisa comigo, irmão, se Ele me escolheu, Ele se responsabiliza, agora eu só tenho que fazer a minha parte, me colocar na presença dEle, deixar Ele me direcionar, aleluia, deixar que o Espírito Santo toque e mova, para fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua igreja, porque essa igreja não é minha, essa igreja não é dos obreiros, essa igreja é de Jesus, aleluia. E nessa noite, por isso que Jesus quer que você, meu irmão, se liberte de tudo isso que te prende ao propósito divino sobre a tua vida. Quem sabe nessa caminhada de fé, você ouviu palavras que te entristeceram, e isso tem travado a tua vida e o teu ministério. Nesta noite, essas palavras vão cair por terra. E vou além, palavras muitas vezes de maldição. Você nunca vai dar nada, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você não sabe nem falar, você não sabe nem cantar, irmão, pouco importa se eu sei falar, se eu sei cantar, o que importa é que Jesus me chamou, e o nome dEle vai ser glorificado através daquilo que Ele tem na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Não se deixe ser levado pelas vozes que ecoam ao nosso redor. Eu gosto de uma passagem bíblica que nos conta a história de alguém que estava mendigando à beira do caminho. A sua vida até aquele presente momento era uma vida de angústia, de tristeza, quem sabe os seus sonhos tinham caído por terra e ele não tinha uma projeção de vida. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar, porque ele sabia que onde Jesus passava os milagres aconteciam. Mas o que me chama a atenção é que existia uma multidão, e quando você está em uma multidão, você com certeza há de convir comigo que existe barulho na multidão. As pessoas estavam ali, quem sabe, apertando Jesus e falando, e enfim. Mas no meio daquela multidão existia uma voz que clamava para Jesus cumprir um milagre na sua vida. E o que me chama a atenção é que no meio de tantas vozes, Jesus ouviu a voz daquele homem que estava lá. O diabo muitas vezes ele lança seta na nossa mente e diz assim: Jesus não te ouve mais. Para de clamar, você está clamando há tanto tempo, você está sentado à beira do caminho há tanto tempo, você está mendigando há tanto tempo, você está nessa situação há tanto tempo que para você não tem mais jeito, Jesus não vai te ouvir. É bem verdade que a multidão ainda se apara, não incomoda o mestre, como se dissesse assim: tu sabe que a tua vida é isso aí, tu não vai sair daí nunca. Não, isso é palavra de Satanás, isso não vem de Deus. Enquanto a vida é esperança, se Jesus ainda tem um propósito na tua vida, Ele pode cumprir um milagre hoje aqui. E eu creio em milagre, tá? Aleluia. Muitos dizem por aí que Jesus não realiza mais milagre. Não, Jesus ainda realiza milagre, irmãos. Muitos dizem por aí que Jesus não fala mais, mas eu acredito que Jesus fala. Muitas vezes é nós que deixamos de ouvir o que Ele fala aos nossos ouvidos. Aleluia. Aquele homem, ele não dando voz e não dando ouvido, aquela multidão, ele continua clamando, ele continua se esforçando, e Jesus chama ele e o milagre acontece. Nessa noite, essas barreiras, essas cadeias, essas algemas que te aprisionavam, que faziam com que você viesse a estar impedido de vislumbrar aquilo que Deus tem na tua vida, cai por terra aqui nessa noite. E não é mensagem triunfalista não, irmão, é poder de Deus para aqueles que creem na palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Eu te convido a colocar de pé nesta noite. O conjunto vai estar louvando ao Senhor um cântico. Aleluia. Feche seus olhos nesta noite, meu irmão. Pastor, eu tenho uma ferida no meu coração que até hoje está aberta e ela não cicatriza. O Espírito Santo fala ao meu coração que existem pessoas feridas aqui. Aleluia. E essa ferida tem impedido o agir de Deus e o propósito de Deus na tua vida. Sai daí do teu lugar e vem à frente que eu quero orar por você, que nessa noite essa ferida vai cicatrizar aqui nessa noite. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Pessoas que vivem com síndrome do pânico, com medo. Sabe o que é isso, irmão? É um nome que inventaram aí para aquilo que as pessoas estão sentindo. E realmente existe, porque a minha mãe
tem síndrome do pânico e às vezes ela se sente tão ruim estando sozinha. E às vezes é meia-noite, 1h da manhã, ela liga para a gente só para ter com alguém para conversar. Mas nessa noite Jesus está curando aqui também pessoas que estão com essa síndrome do pânico, com medo. Jesus vai te libertar dessas correntes, Jesus vai te libertar dessas algemas nessa noite aqui, aleluia. Jesus tem poder para te curar, aleluia. Oh, glória a Deus. Enquanto o conjunto louva, você quiser uma oração, vem à frente, irmão, vem à frente. Receba nesta noite a oração, o poder que há em Cristo Jesus. Pode cantar. Escute. Oh, aleluia. A voz de Deus ecoa sobre as águas agitadas. Jesus está aqui nesta noite curando feridas do passado sobre a tua vida. Ouça a voz do Espírito sobre a tua vida aqui nesta noite. correntes nesta noite caem por terra nesse lugar, algemas. Aleluia, uma guerra espiritual, uma batalha na dimensão espiritual. Deus tem grandes coisas para esta igreja, irmão. Aleluia, não mete, não deixe que o medo venha travar aquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja limitado a sua vista
Peça para que o Senhor venha abrir a sua visão espiritual, para que você venha contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Araia suramandaraia suramandaraia. Sim, Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês dois congregam aqui? Aleluia. Vocês sabem por que Jesus trouxe vocês hoje aqui? Sabe, Jesus tem uma obra muito grande na vida de vocês. Aleluia. E questões do passado não são capazes de impedir aquilo que Deus tem na vida de vocês. O passado passou. Se Jesus fosse olhar para o meu passado, eu nunca estaria aqui. Mas eu me alegro que Jesus olha para o presente, olha para o posicionamento, olha para aquilo que está aqui dentro do teu coração. E nessa noite Ele quer firmar um compromisso com vocês aqui nesse lugar. De uma forma especial. Quem sabe os seus olhos não contemplam aquilo que Deus tem para a vida de vocês, mas é muito grande. Basta somente você se posicionar, aleluia, acreditar que Deus pode fazer. Faça assim com a mão. Jesus tem bênção para entregar para a vida de vocês aqui nesse lugar. Estenda a tua mão para cá, meu irmão. Vamos orar nesta noite. Aleluia. Vocês já servem a Jesus? Já servem? Vão congregar aqui com a gente agora. Glória a Deus. Olhe para cá, querido Deus, eterno Pai Celestial, Senhor. Tu sabes, Jesus, tu conheces o som do coração, Senhor. Traumas do passado, Jesus, tudo aquilo que impede, Senhor, e trava, Senhor. Os teus projetos, Senhor, os teus desígnios, Senhor, sobre a vida dos teus filhos nesta noite, Senhor, nós cremos que cai por terra, Senhor. Toda maldição, toda palavra contrária, Senhor, toda investida do inimigo, Senhor, contra a vida deles, Pai, fazendo com que, Senhor, eles não venham contemplar a alegria, a grandeza de estar na Tua presença nesta noite, Senhor. Nós oramos, crendo que o Senhor há de cumprir os Teus propósitos na vida deles, Senhor. Aleluia, para a glória do Teu nome, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, em todos que creem, digam glória a Jesus. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Enquanto os irmãos vão preparando ali, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, pegou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Evangelista Monrui, pode orar nesse momento? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, a Tua igreja, Pai, veio, Senhor, para participar desse ato sagrado, Senhor. E eu quero Te louvar mais um mês, Tu deu para os Teus filhos, Senhor. E que nós possamos, Pai, ter gratidão por essa oportunidade, Pai. Teve muitos que não tiveram essa oportunidade, mas que nós possamos, Pai amado, ser grato a Ti, Pai. Te servir com alegria, com gratidão por essa palavra maravilhosa, Pai. Que nós possamos guardar no nosso coração, Senhor. E Te servir com alegria e com gratidão, Senhor. É o que nós Te pedimos, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. O conjunto vai estar louvando ao Senhor, os irmãos permaneçam, os que estão em plena comunhão da forma que estão, e nós vamos estar participando da ceia nesta noite. Glória a Jesus. Aleluia.
esperando alguém Glória a Deus. que lhe desse uma moeda, um bocado, uma moeda qualquer. Glória a Deus. Esperança tem um homem que nasceu atrofiado. Que esperança tem? Glória a Deus. Que esperança tem? Um aleijado que sequer firma os pés no chão. Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, por favor, de alguém. Vem chegando dois Aleluia. duas vidas revestidas Tava um homem na porta formosa. Dai-me uma esmola, por favor. Então responder: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção neste lugar. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas. Tava um homem na porta formosa. Dai-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro nem prata, mas eu levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido Ungido de Deus aqui nesta noite. Onde tem Aleluia. ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Aleluia. O céu se abre, aqui tem poder e unção neste lugar. Onde tem ungido tem poder de Deus. Onde tem ungido o milagre vem. Onde tem ungido algo acontece. Onde tem ungido cheio de poder. Onde tem ungido não falta esperança. Onde tem ungido o céu se abre. Aqui tem poder e unção neste lugar. Neste lugar. Aleluia. Todos participaram nessa noite da ceia, deu certo. O irmão Adnan está conosco, do
irmão Rui nos lembra, fez uma cirurgia, está tudo bem, glória a Deus, que bênção, né? Jesus ainda usa a medicina, irmãos. Às vezes nós buscamos um milagre, Deus faz milagres, Ele intervém de forma sobrenatural, mas às vezes eles usam os médicos também. A minha esposa, ela estava na fila também para fazer uma cirurgia no coração e era 3.300 dias na fila. E 3.300 dias, você sabe quantos anos dá, né? Basicamente 10 anos quase. Era só comprar o caixão então, né? Então, porque era mais fácil, né? Mas aí um dia eu disse: Jesus, mas a gente faz a tua obra. E era tão desgastante assim, às vezes estar no hospital e toda semana no hospital, toda semana ela tinha sopro, furo no meio do coração e teve que botar uma prótese. E uma vez 3:30 da manhã no hospital eu disse: Jesus, não dá, né? Tem hora que a gente é assim, né? Dá um jeito aí, Jesus, porque senão eu ia vender o meu carro, ia fazer alguma coisa, né? E Deus interviu, irmão, e esses 10 anos, 3.300 dias se tornou em menos de 30 dias. Até hoje já faz mais de ano que fez a cirurgia e graças a Deus está tudo certo. Fala para Jesus o que te incomoda, irmão. A gente fala para tanta gente, né, irmão Júnior? Fala para tanta gente. Jesus, chega para o irmão Rui: irmão, tal coisa me incomoda. Irmão, aí Jesus, fala para mim o que te incomoda. O que está te impedindo, irmão, de fazer a obra de Deus, irmão? Será que é a tua vontade mesmo ou existe alguma coisa? Se tiver alguma coisa, fala para Jesus. Tu acha que esse teu impedimento aí para Jesus é alguma coisa, irmão? Deus vai destravar ministérios, tá? E é algo profético aqui nessa noite para a tua vida. Deus vai destravar aquilo que muitas vezes você pensava que não, é porque Deus não tem mais nada comigo. Não, Deus tem coisa contigo ainda, irmão. Deus tem algo glorioso com a tua vida aqui ainda, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Use o colírio e use também para botar no ouvido, como é que é? Não é o fone, é aquele negocinho que tu pinga. Cotonete, limpa o cotonete, faz alguma coisa aí. Mas ouça a voz de Deus na tua vida, irmão. Aleluia. Nós temos aniversariantes do mês, irmão. Aleluia, tem bastante aqui. Vamos para nós finalizar. Glória a Deus. Senão daqui a pouco os irmãos já me mandam embora, que eu estou terminando o culto muito tarde. Avani Vieira, vamos chamar aqui na frente os irmãos. Avani Vieira, Francisca de Freitas, Antônio Carmelito, Marilene Honorato, Tatiana Elisiário, Carolina Vitória, Maria Cecília, Vilmar Piazzoli, Marinês Serafim, Evelyn Pedro, Henrique de Souza, Adelaide Antônio, Israel, Regularte, Lúcia, Alano, José Silvano, Jaqueline Ronque, Deise Araújo, José Roberto, Luciana Aparecida, Edilene Silveira, José Carlos Leandro, Oclenis Bofante, Jonas Marcos, Bezalel de Araújo, Gabriela Meinert, Deise da Silva, Damares da Silveira, Tairine Inácio, Cailane, Domingos Vicente, Daniela Cristina, Matheus Barchinski, Paulo Gabriel, Luiz Gabriel, Maria Salete, Rosana Ezequiel, Gabriel Teixeira, Mauro Batista, Eliabe Ezequiel, Helena da Rosa, Thalita Mendes, Joyce de Oliveira, Erivaldo Luca e Clederson Tereza Alves. Só coloca para mim no Data Show ali os últimos avisos para nós finalizar, já vamos cantar parabéns. Amanhã nós temos a nossa reunião de obreiros geral. Todos os obreiros estão convocados, não é convidados, né? Tá no Data Show aí a imagem. Quem que cuida do Data Show aí? Alô, Data Show? Aleluia. Nós vamos ter a nossa reunião, os obreiros já receberam nos grupos, né? Está aqui a nossa reunião geral dos obreiros. Todos estão convocados, né? E eu peço a gentileza, se os obreiros não puderem estar presentes por um motivo de doença ou trabalho, que nos comunique para a gente poder estar justificando, porque é sempre bom, né, nós estarmos lá com o nosso presidente, que ele alinha assuntos relacionados à sua obra. E os trabalhos continuam normalmente, né? A obra de Deus prossegue. Na terça-feira é o culto Círculo de Oração das Irmãs, né? É isso? Primeira terça do mês. Terça-feira, culto Círculo de Oração das Irmãs. Fechou, então. É isso, irmão Rui? O que tem mais de aviso? Tá tudo certo? Então, bom, vamos terminar, então. Bom, vocês não se preocupem comigo assim, eu não sou muito de
engessado e às vezes esquece alguma coisa. Eu esqueço, eu pergunto mesmo. Noite do clamor? Sim. As irmãs estão de folga. Mas antes da noite do clamor nós temos a reunião de obreiros. Então o mais importante é a reunião de obreiros. É a convocação do presidente. Então, se for para mim escolher entre não ter a noite do clamor e ter a reunião de obreiros, eu prefiro que você vá para a reunião de obreiros. Então, nossa segunda, se as irmãs estão de folga, não vão ter noite do clamor. Amém? Melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Vamos cantar parabéns? Antes nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai Celestial, Senhor, nós oramos nesta noite, Senhor, pelos nossos aniversariantes que aqui estão presentes, Senhor, que nós pedimos, Jesus, para que Tu venha dar vida com abundância, saúde e paz no coração dos Teus filhos, guardando eles, livrando eles de todo mal, para a glória do Teu nome. Nesta noite, Jesus, nós entregamos tudo em Tuas mãos, e aqueles que creem, digam. Cantamos. Parabéns pra você, essa carta querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, o Senhor te abençoe, essa é a nossa oração, que te dê muitas bênçãos de sua proteção. Amém, meus irmãos. Agradecemos a presença dos nossos visitantes nessa noite aqui, meu amigo Carlos, a Deise e todos os nossos visitantes, os demais irmãos que estiveram aqui da Operária também, de São Luís, enfim, todos vocês são bem-vindos em nosso meio. Estenda a tua mão para cá, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, e todos dizem: amém. Se Deus é por nós, oração. Glória a Deus, estamos despedindo em nome de Jesus. Deus abençoe.